A microsemiótica oftálmica é o estudo avançado da ideologia. É uma forma científica para conhecer o ser humano no seu mais profundo. É através da microsemiótica oftálmica possível conhecer a pessoa física, emocional, mental e até mesmo espiritual. Ela vem fechar lacunas que antes se acreditavam serem impossíveis. A microsemiótica oftálmica, ou a ideologia, como queiram chamar, ela é indolor, não invasiva e mostra o conhecimento profundo do ser humano. As emoções são uma das primeiras causas da doença. Cada vez que há uma contração muscular, ela diminui a circulação sanguínea, provocando a doença. Um dos trabalhos na íris é encontrar o ponto aonde eu vou trabalhar no paciente. É muito importante, como microscientista oftálmico, fazer uma boa análise à íris e tratar de acordo com o que o paciente realmente precisa e não de acordo com as suas queixas. E então, quais são os objetivos da microsemiótica oftálmica? Conhecer-se, aceitar-se, crescer e compreender melhor a si mesmo e as pessoas à nossa volta. Cada íris é individual, exatamente como o indivíduo a quem ela pertence. A íris é o caminho para a essência. Não há uma pessoa igual à outra. Através das alterações alimentares, ambientais, entre outras, a maneira como eu vivo influencia a minha genética e a forma como sofro doenças. Estrangeiros a viver em Portugal vão influenciar o fenótipo deles, que por sua vez influencia a sua genética. Na íris, eu tenho o genótipo e o fenótipo. Pupila, banda do sistema nervoso autónomo e aqui toda a área íridea, onde estão localizados os órgãos. E onde estão localizados os órgãos, eu tenho o fenótipo. Junto à pupila, eu tenho o genótipo. Nesta área, nós temos a diátese. Diátese 1, 2, 3, 4, 5. Mais à frente, nós vamos falar, portanto, das diáteses. A constituição é o fenótipo do indivíduo. Não há registro de base científica que comprove a alteração da constituição peculiar de cada ser. Mas podem ser percebidas diversas alterações no estroma írideo e na esclera, com relação à mudança de coloração, também visível no caso de pessoas. A Constituição permite definir qual é
a maior área de fragilidade da pessoa. Sinaliza onde focar a atenção para trabalhar o desequilíbrio. Ela pode ser fortemente influenciada ou influenciada pelo ambiente externo, bem como pela alimentação. No geral, destacam-se 10 tipos de constituição: hematógena, linfática, mista biliar, hidrogenoide, conectível frágil, pluriglandular, neurolinfática, sódica, carbonitrogénica e tetânica. Falar de cada uma especificamente não significa dizer que ela é forte ou fraca, mas que possui características específicas. Pois quando se fala em constituição, pretende-se indicar um caminho de predisposição para certos desequilíbrios que irão influenciar significativamente o ser humano. A constituição é o produto da interação entre a parte mental, emocional, física de uma pessoa. Cientificamente pode ser definida como, do ponto de vista da biologia, a constituição corresponde à predisposição do indivíduo para determinadas manifestações psicossomáticas, sendo função sua herança genética. A constituição, abreviando, é o produto das manifestações psicossomáticas resultantes de fatores endógenos, ativos ou latentes, e de fatores hereditários. Há 3 tipos, ou seja, existem 3 tipos de constituições ideológicas. Nós falámos anteriormente de 10. Já lá vamos. Hematógeno. Cor das íris, castanha. Origem, aquela que vem de um clima temperado e se protege do calor. Exemplo, indivíduos dos países africanos. Linfática, cor da íris, azul. Origem, aquela que vem do frio e produz o seu próprio calor. Exemplo, indivíduos dos países nórdicos. E depois vamos falar de uma terceira, que é uma constituição mista. Cor da íris, podendo variar entre o castanho esverdeado e o azul acinzentado. Origem, combinação das duas anteriores. Constituição mais comum em Portugal. A constituição hematógena, como há pouco eu referenciava, castanha, normalmente não é visível devido à grande quantidade de pigmentos de melanina. O estroma dela é difícil de avaliar, devido realmente a esta quantidade de pigmentos de melanina. As patologias típicas desta constituição são doenças hematológicas relacionadas com o sangue. Por exemplo, a anemia, distúrbios do plasma sanguíneo, a disgrasia, doenças do sistema hepatobiliar, tendência para doenças metabólicas, deficiência de minerais e de oligoelementos e baixa atividade febril quando ocorre com maior valor patológico. Nesta constituição que nós estamos a falar, a hematógena, tem que haver alguns cuidados também, de alguma forma alimentares. Eu aconselho os hematógenos comerem arroz bem cozido, pão e biscoitos integrais, carne de vaca, mas magra, de preferência moída, frango ou galinha do campo,
cozidos, grelhados ou assados. Cuidado com os grelhados em relação ao carvão. Façam na chapa. Frutas alcalinas e macias. Cereais integrais. De preferência para a aveia, porque também existe aqui nestas pessoas alguma obstipação. Puré de batata. Queijos, se for queijo fresco. Requeijão. Sopas, torradas, verduras e legumes, de preferência para a cenoura, batata e todo o tipo de folhas verde escura. Alimente-se com intervalos de 3 em 3 horas, com quantidades moderadas, boa mastigação e sem nenhum tipo de líquido durante as refeições. Recomendo que pratique uma atividade física regular e evite altos níveis de stress. Algumas plantas medicinais, como a espinheira santa, a camomila, a marcela, o cardo santo, a erva doce, a erva cidreira, a hortelã, o pau amargo, a tensagem, as 7 sangrias, o boldo, a alcachofra. Falámos que esta íris hematógena está muito relacionada com o sangue e também com o fígado. A carqueja, fazer várias vezes ao dia e utilizar algumas destas plantas. Evitar bebidas muito quentes ou frias, álcool, bebidas gaseificadas, o café preto, a carne de porco e derivados, cigarros, condimentos picantes, conservantes e enlatados, frituras, gorduras, excesso de feijões, frutas ácidas, frutos do mar e farinhas brancas. Então agora vamos falar um pouco também da constituição linfática. A cor dela é do azul claro ao tom cinzentado. O estroma dela é variável. As fibras aparecem fortemente onduladas, com separações entre as fibras, podendo formar zonas grosseiramente triangulares de tonalidade mais ou menos escura. Patologias típicas desta constituição são doenças do sistema linfático, órgão mais fraco, catarro das membranas mucosas no trato respiratório superior, problemas no trato urinário, tendência para desenvolver úlceras de estômago, muitos problemas com ácido úrico reumático e alergias e pirexia, elevada atividade febril. Nesta constituição, e numa alimentação, deve-se comer muitas frutas e verduras cruas, nozes, amêndoas, verduras, aveia, cereais integrais, farelos, fibras, agrião, alfafa, no fruto mamão, que é excelente, maracujá, a cenoura, a beterraba, o nabo, o aipo, a alfavaca. Evitar também o álcool, fumo, fritos, gordura, muita carne, açúcar branco, queijos duros, farinhas brancas, massas, o arroz branco, temperos fortes, tomate e derivados, embutidos, conservantes, enlatados, café preto, refrigerantes e chocolates em geral. As recomendações que eu aconselho é que façam natação, hidroginástica, yoga, meditação e habitem em locais arborizados. Façam uso diário de uma colher medida de geleia real sublingual em jejum e uma colher de pólen alternados com levadura de cerveja em pó no meio da tarde. Pensamentos positivos, paz, ninguém consegue irritar. E agora vamos falar de uma terceira, que é a mista biliar. Isto parece castanha,
enquanto que ao microscópio o estroma da base é azul. É considerado uma constituição de passagem, podendo ser transitória, exemplo de verde para azul. A transição pode durar vários anos. As cores primitivas dos olhos, as cores que se conhecem, são a hematógena e a linfática. Todas as outras são alterações cromáticas que lhes vai dar a constituição. Antigamente só se falava em duas constituições, que eram estas, a hematógena e a linfática. Não se falava de outras constituições. Hoje elas são 10. E estas 10, estamos a falar com esta constituição mista, já falámos de hematógena, da linfática, e agora estamos a falar da constituição mista ou biliar, que é uma constituição, como há pouco falava, transitória. Esta constituição e as outras constituições acabam por ser predisposições das outras duas primárias constituições. Então, se nós verificarmos que esta Constituição, e que estamos a falar da mista biliar, ela vem do hematógeno e o linfático. E hoje é uma das constituições que mais existe em Portugal. As patologias típicas estas perturbações desta Constituição são também perturbações hepáticas e do tipo litiásico. Pedra nos rins, vesícula, etc. Desordens digestivas devido a deficiência enzimáticas genéticas. Tendência para imunodeficiência intestinal e tendência para espasmos musculares e queimbras. Desordens circulatórias, espasmódicas e tendência para anéis nervosos, que iremos também falar e fazer uma abordagem mais à frente nos sinais que encontramos nas íris.